Então vamos lá, pessoal. Boa noite, né? Mais uma aula aqui, já coloquei para gravar, depois do nosso bate-papo aqui, tirando dúvidas da aula passada, né? Vamos dar continuidade à nossa matéria, ainda dentro da teoria geral do crime. Hoje nós vamos estudar consumação e tentativa, tá? Para quem não assistiu à última aula, eu recomendo, né, no YouTube, é a aula anterior a essa, para vocês compreenderem o caminho do crime, né? Facilita a matéria aqui, o entendimento de consumação e tentativa, tá? Então vamos lá, pessoal. Consumação está lá no artigo 14, inciso 1º do nosso Código Penal, né? Considera-se consumado o crime quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Em outras palavras, né, pessoal, o crime está consumado quando o fato concreto tiver atingido todos os elementos do tipo legal. E o momento da consumação do crime, ele varia conforme a natureza do crime. E é aqui que vocês vão começar a entender, né, como se dá a consumação. É no caso concreto que é mais fácil de visualizar. Vamos lá. Começando com o crime material, também chamado de crime de resultado. O tipo penal descreve a conduta e o resultado naturalístico. O resultado naturalístico, pessoal, é aquele resultado que provoca uma alteração no mundo exterior, né? O homicídio, por exemplo, né? A pessoa se torna um cadáver depois do crime, né? Houve uma modificação substancial, uma modificação importante no mundo exterior, diferentemente do crime formal, né? Onde não existe resultado naturalístico, existe apenas o resultado jurídico. Resultado jurídico, aliás, que sempre vai existir, né? O resultado naturalístico, ele existe nos crimes materiais. Nos crimes formais, ele pode até existir, tá? Mas se existir, aí a gente está falando de exaurimento do crime, beleza? No resultado naturalístico é necessário, no crime material, é necessário o resultado naturalístico para que o crime se consuma. No crime formal, não há necessidade, tá? Não há necessidade de resultado naturalístico. Mas se a gente, porventura, tem um resultado naturalístico, a gente classifica isso como exaurimento do crime. E o crime de mera conduta nem sequer dá margem, né, a resultado naturalístico. Então, o tipo penal descreve a conduta e o resultado naturalístico, né, exigindo para a consumação a efetiva modificação no mundo exterior. Essa modificação no mundo exterior é o que a gente chama de resultado naturalístico, né? Lá, exemplo, homicídio, né? A gente tem um artigo 121 do Código Penal, no qual exige-se o quê? A morte de alguém. Primeiro nós temos alguém, uma pessoa humana, viva, né? E depois a gente tem um corpo, um cadáver. Então, houve uma modificação no mundo exterior. Crime formal, também chamado de consumação antecipada, né? A norma penal também descreve um comportamento seguido de um resultado naturalístico, mas ela dispensa a modificação no mundo exterior. Então, o resultado naturalístico ele não é necessário, né? O crime formal, ele se contenta para sua consumação com a prática da conduta típica, né? Então, o crime se consuma no momento da ação, sendo o resultado um mero exaurimento. Aí, ó. O resultado, na verdade, é um mero exaurimento do crime que já se consumou, né? Lá, o exemplo, ó, extorsão mediante sequestro. A gente estava falando aqui antes de começar a gravação, né? Artigo 159 do Código Penal. Na extorsão mediante sequestro, o recebimento do resgate é um mero exaurimento do crime. O crime já se consumou com a mera privação de liberdade da vítima. Por quê? Porque estamos diante de um crime formal ou de consumação antecipada, tá? Crime de mera conduta, pessoal, ou simples atividade, né? Tratando-se de crime sem resultado naturalístico, a lei descreve apenas uma conduta, consumando-se o crime no momento em que esta é praticada, né? Lá, violação de domicílio, que está no artigo 150, pessoal. A conduta não descreve nada, não há resultado naturalístico sequer citado no tipo penal. Temos também um crime permanente, lá, nos crimes permanentes a consumação se protrai no tempo, né? Prolongando-se até que o agente cesse a conduta delituosa.
Exemplo, sequestro e cárcere privado, né? No artigo 148 do Código Penal, são crimes permanentes. A todo momento em que o crime está ocorrendo, a conduta continua se consumando. Tanto é que se vier uma lei penal, ainda que dificulte, né, a situação do réu, ainda que ela seja maléfica, ela será aplicada. Por quê? Porque o crime vai se consumando no decorrer do tempo. No crime habitual, pessoal, para a consumação exige-se a reiteração da conduta típica, né? Então, o curandeirismo, por exemplo, né, é uma modalidade de crime habitual. É necessário a reiteração da conduta. O sujeito sempre tem que estar praticando o curandeirismo, né, para que nós tenhamos também a consumação nesse crime habitual. Um fato só, né, o sujeito lá faz sei lá, um serviço, um trabalho, não sei como é que chama isso direito, né, mas faz aí um serviço para tirar o mal da pessoa ou tirar a doença da pessoa, né? Uma vez só não adianta. Para que haja o curandeirismo, né, de acordo com o artigo 284, é necessário a habitualidade da conduta. E aí, somente nessa habitualidade, a gente vai ver a consumação, tá? Crime qualificado pelo resultado. Gente, crime pré-ter-doloso, né? A consumação se dá com a produção do resultado que agrava especialmente a pena. E o grande exemplo aí é a lesão corporal seguida de morte, né? Então, a consumação só se dá com a produção do resultado que agrava a pena. Aquele resultado que é culposo, né? E não o doloso. Eu pretendo bater, tá? E eu bato até que o sujeito vem a falecer. Essa é a chamada lesão corporal seguida de morte. O meu dolo é de bater, é de lesionar. Mas por negligência, né, eu fui muito além daquilo que poderia ter ido e a pessoa acaba vindo a óbito. A morte, ela é culposa. Então, no momento em que o sujeito morre, nós temos a consumação do delito. No caso aí do crime pré-ter-doloso. Crime omissivo próprio. Consuma-se no momento em que o agente se abstém de realizar a conduta devida imposta pelo tipo mandamental. Tá? Então, no crime omissivo próprio, né, o artigo 135, por exemplo, omissão de socorro, a conduta se consuma no momento em que o sujeito deixa de praticar a ação a qual ele deveria, né, ter realizado. Crime omissivo impróprio. Crime comissivo por omissão, né, também chamado de comissivo por omissão. Por quê? A omissão gera um resultado, né? O resultado é promovido por uma omissão. Por isso a gente fala crime omissivo impróprio ou comissivo por omissão, né? Tem sua consumação reconhecida com a produção do resultado naturalístico. É o crime do garantidor, que a gente acha lá no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, né? O pai, por exemplo, que tem o dever legal, né, de garantir a integridade física de seu filho. Então, em razão de uma eventual omissão, né, o filho dele acaba vindo a morrer. Está lá na praia, por exemplo, em razão da omissão do pai, o menino corre para a água e morre afogado. A omissão do pai deu causa a um resultado. Esse é o crime omissivo impróprio ou comissivo por omissão, tá? E o crime só se consuma com a produção do resultado naturalístico. E é isso, pessoal. Falamos de todas as modalidades aí de crimes consumados, né? E a tentativa? O crime é considerado tentado quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente, né? É o que a gente vê lá no artigo 14, inciso 2º do Código Penal. Na tentativa, enquanto o tipo subjetivo se realiza completamente, o dolo é o mesmo, não importando se consumado ou tentado crime. O tipo objetivo fica aquém da vontade do agente, né? Aquém do resultado. Quais são os elementos da tentativa? Início da execução, a não consumação do crime por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, não sou eu que paro.
eu posso até parar, mas eu paro em razão de uma outra situação, né? Uma circunstância alheia à minha vontade. Tem que ter o dolo de consumação, eu só não consegui consumar o delito por fatores alheios à minha vontade, né? E o resultado tem que ser possível, porque quando o resultado for impossível, a gente não tem nem o crime na modalidade tentada, tá? Aí nós teremos o crime impossível, né? Artigo 17 do Código Penal. Ah lá, punição da tentativa. Conforme o parágrafo único do artigo 14 do Código Penal, lá, salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2 terços. Então, eu pego a pena do crime consumado e depois eu diminuo de 1 a 2 terços, né? 1 terço a 2 terços. Exceção 1. Em determinadas hipóteses, a tentativa é punida da mesma forma que o crime consumado. Exemplo, né? Evasão mediante violência contra a pessoa. Ah lá, olha a redação do artigo 352 do Código Penal. Evadir-se ou tentar evadir-se o preso ou o indivíduo submetido à medida de segurança detentiva usando de violência contra a pessoa. Detenção de 3 meses a 1 ano, além da pena correspondente à violência. Então, evadir-se ou tentar evadir-se, né? O próprio tipo penal classifica a conduta tentada como se ela fosse consumada, né? Então, é a primeira exceção. E a segunda exceção, pessoal? Há casos em que o legislador pune apenas a tentativa, não havendo previsão de crime na forma consumada. Olha só o artigo 11 da Lei 7.170 de 83. Tentar desmembrar parte do território nacional para constituir país independente. Pena, reclusão de 4 a 12 anos. Nesse caso, pessoal, o sujeito que tenta desmembrar parte do território nacional, né, para constituir um país independente, ele pratica uma conduta consumada e não tentada. Ok? Até porque se ele conseguisse consumar a conduta, ele nem seria julgado no Brasil, né? Teria logrado êxito no seu intento de separar aquela parte do território nacional para constituir um país independente. Não estaria sendo julgado no Brasil, né? Por isso a tentativa é punida como se fosse a conduta consumada. Classificação das espécies de tentativa. Quanto ao iter criminis, né, percorrido, ou o caminho do crime percorrido, tentativa imperfeita ou inacabada, o agente é impedido de prosseguir no seu intento, deixando de praticar todos os atos executórios à sua disposição. E temos também a tentativa perfeita, acabada, né? Que o agente, apesar de praticar todos os atos executórios à disposição, ele não consuma o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. Na tentativa imperfeita, o sujeito, por alguma razão, ele é impedido de continuar no meio da execução. Ele não consegue mais executar. Ele para. Ele poderia ter ido muito adiante, mas por circunstâncias alheias à sua vontade, ele não consegue continuar no seu intento criminoso. Agora, a tentativa perfeita é aquele sujeito que já fez tudo, gente. Eu tenho uma pistola .40 com 17 munições, né? 16 no cartucho, mais uma na agulha, e eu dou 17 disparos. Ou seja, eu fiz tudo o que poderia fazer. Só que eu não acertei a maioria dos disparos e os 2 ou 3 que eu consegui acertar foram em partes não vitais. Essa é a tentativa perfeita. Eu fui fazendo tudo que estava ao meu alcance. Na imperfeita, não. Na imperfeita, eu parei. Eu tinha lá 17 tiros, mas no momento que eu fui dar o 6º tiro lá, a polícia apareceu, eu saí correndo, né? Não consumei a conduta. Tentativa imperfeita. Quanto ao resultado produzido na vítima, temos a tentativa branca, também chamada de incruenta. O golpe desferido não atinge a vítima, né, o bem jurídico visado, ou seja, não gera nenhuma lesão efetiva. Então, eu dou 17 disparos de arma de fogo, nenhuma pega no agente. Essa é a tentativa branca, incruenta. E temos a tentativa vermelha, cruenta. Vermelha a gente lembra de sangue, né? A vítima ou o bem jurídico é efetivamente atingido. Eu atinjo a vítima, ela não morre em decorrência, né, de fatores alheios à minha vontade. Isso serve para qualquer coisa, viu, gente? Qualquer bem jurídico, não é só a vida, não, tá? Então, essa é a tentativa vermelha, chamada de cruenta. A coisa é atingida, tá joia?
Classificação quanto à possibilidade de alcançar o resultado, né? Tentativa idônea. O resultado, apesar de possível de ser alcançado, não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente. E a tentativa inidônea, o chamado crime impossível, né? O crime mostra-se impossível na sua consumação, seja por absoluta ineficácia do meio empregado ou por absoluta impropriedade do objeto. É o crime impossível, gente, o crime que jamais iria se consumar. Ah lá, artigo 17. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Vamos lá. Ineficácia absoluta do meio, né? Eu quero matar alguém, mas estou usando uma arma de brinquedo. Gente, ineficácia absoluta do meio. Eu nunca vou conseguir matar uma pessoa usando uma arma de brinquedo, né? Por isso, a gente classifica como crime impossível. A gente não tem nem sequer modalidade tentada aqui, muito menos a consumada. E a absoluta impropriedade do objeto. Gente, o meu objeto aqui, né, no caso do crime de homicídio, é a pessoa, né? Eu quero tirar a vida da pessoa e dou vários disparos contra ela. Eu só não me atentei que aquela pessoa já estava morta. Gente, eu nunca vou conseguir matar uma pessoa morta, pelo simples fato dela já estar morta. E aqui, o sujeito não é punido nem sequer a título de tentativa, né? Isso é o que a gente chama de absoluta impropriedade do objeto. O objeto jurídico do crime, no caso aí, a pessoa, né, simplesmente não existe. Nós temos ali um corpo, um cadáver, tá? Então, quando o crime for impossível de se consumar, seja por ineficácia absoluta do meio ou absoluta impropriedade do objeto, nós chamamos de crime impossível, tá? Crime impossível por ineficácia absoluta do meio, olha lá, quando falta potencialidade causal, pois os instrumentos postos a serviço da conduta não são eficazes em hipótese alguma para a produção do resultado. Eu dei o exemplo aqui da arma de brinquedo, né? Crime impossível por impropriedade absoluta do objeto. A pessoa ou a coisa que representa o alvo da conduta criminosa, né, o objeto material, não serve à consumação do delito. Pessoal, algumas infrações penais não admitem tentativa, né? Os crimes culposos, por exemplo, não admitem tentativa. Por quê? Porque não se verifica o elemento dolo de consumação, tá? Os crimes culposos, eles não são dolosos. Eles são punidos apenas a título de culpa, como o próprio nome já fala, né? Mas nós temos exceção? Temos exceção. É a chamada culpa imprópria, né? Que decorre de erro. Olha lá. Existe o dolo de consumação, mas o agente é punido a título culposo por razões de política criminal, tá? Crimes unissubsistentes, né? A sua execução não admite fracionamento. São os crimes omissivos próprios e crimes de mera conduta, né, pessoal? Unissubsistente. A conduta não pode ser fracionada, gente. É um ato único. Então, não temos aqui o quê? A tentativa. Contravenções penais, né? A tentativa até existe, materialmente falando, né? Existe, mas ela é impunível. Existe uma tentativa de... Vamos ver aqui uma conduta da Lei de Contravenções Penais. Quer ver? Vamos pensar aqui. Jogo do bicho, tá? O jogo do bicho, ele pode acontecer na modalidade tentada? Até pode, tá? Pode, materialmente falando, pode. Mas, né? Mas a lei proíbe a punição a título de tentativa. Então, a conduta, se for tentada, ela não será punida, né? Tem mais aí, gente, quer ver? Tem muitos outros exemplos aí, apesar que a maioria dos crimes da lei de contravenções penais estão revogados, né? Mas vamos lá, vias de fato. Existe tentativa de vias de fato? Existe. Eu vou tentar dar um bofetão na cara da pessoa, né? As vias de fato são um pouco mais brandas que a lesão corporal, né? Eu vou tentar dar um tapa na cara do sujeito, o sujeito desvia. Houve tentativa? Houve, né? Materialmente falando, só que ela não é punível. Tá joia? Crimes habituais, pessoal, só existem após a reiteração dos fatos, né? O crime habitual, né?
o curandeirismo, né? A gente até mencionou há pouco tempo. Crime de atentado. No crime de atentado, a tentativa é punível com a mesma pena da consumação, né? Exemplo, evasão mediante violência contra a pessoa, né? O crime é evadir-se ou tentar evadir-se mediante violência, né? Contra a pessoa. Então, os crimes de atentado, eles não serão punidos, né, a título de tentativa, porque não existe tentativa na prática, tá? Observação final aqui, ó, em relação às espécies citadas, com exceção da tentativa inidônea, né, que é o crime impossível, o Código Penal oferece o mesmo tratamento. E o fato de ser a vítima atingida ou não durante a execução do crime influirá apenas no cálculo da redução prevista no parágrafo único, inciso 2º, do artigo 14 do nosso Código Penal, tá? A variação é de 1/3 a 2/3. Então, se a vítima é atingida, obviamente nós vamos tirar menos pena, né? Se a vítima é atingida, nós vamos tirar, ou melhor, se a vítima é atingida, a gente tira menos pena, não é isso? A gente tira só 1/3. Se a vítima não é atingida, a gente vai tirar mais pena, a gente tira 2/3, por exemplo. Então, isso tudo é visto no momento ali da dosimetria da pena. Beleza, pessoal? Então, depois de ter estudado aí o iter criminis, né, o caminho do crime, a gente estudou consumação e tentativa, são matérias afins, uma acaba ajudando a outra, e eu acredito aí que vocês já têm um arcabouço teórico muito bom aí para entender tudo sobre tentativa e consumação, tá joia? Pessoal, para quem estiver assistindo no YouTube, se ficou alguma dúvida, é só deixar a questão lá na área de comentários que eu respondo, tá? Para quem está aqui ao vivo agora, a gente vai encerrar a gravação e começar o nosso bate-papo, né? E o nosso tira dúvidas, tá joia? Eu agradeço aí a participação de todo mundo, um grande abraço e até a próxima.